Estamos nos nossos 21 dias de jejum, a porta da salvação. O capítulo de hoje, o sangue fala. A palavra de Deus diz que o sangue fala. Isso não é algo surpreendente? Hebreus 12 diz que o sangue de Jesus fala e que o sangue de Abel também fala. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala do próprio Abel. Hebreus 12, 24. O que o sangue de Jesus e o sangue de Abel estão falando? Você certamente conhece a história de Caim e Abel. Houve o dia em que os dois foram ao culto adorar a Deus. Chegando lá, Caim ofereceu a Deus do melhor da lavoura, que representa o esforço próprio, mas Abel ofereceu das primícias do rebanho, que aponta para Cristo. Deus se agradou de Abel, mas não de Caim. Percebendo isso, Caim foi tomado de inveja e traiçoeiramente matou seu irmão. Deus vem ter com Caim e lhe diz: "Onde está Abel, teu irmão?" Ele respondeu: "Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão?" E disse Deus: "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim." Gênesis 4, de 9 a 10. O que acha que o sangue de Abel estava clamando diante de Deus? Estava clamando por justiça e vingança. Clamar por justiça não é ruim, não é errado, mas diz a Bíblia que o sangue de Jesus fala coisas superiores. O que o sangue de Jesus está clamando? Lá na cruz, quando seu sangue foi derramado, quando lhe colocaram a coroa de espinhos, açoitaram-no e colocaram os cravos nas suas mãos e pés. O que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23 ao 34. O sangue de Jesus está falando de perdão, misericórdia e graça. Agora preste atenção no que diz Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis o que fala. Quem está falando? O sangue de Jesus. Precisamos ouvir o sangue. O sangue nos diz o que somos perdoados. O sangue proclama que somos justos pela fé. Precisamos ser cuidados para não recusar o que fala. A nova aliança é sobre isso, o perdão dos pecados. Muitos acham que isso é algo muito básico na fé, o que é um erro. Muitos irmãos acham que o perdão dos pecados é um assunto muito banal e trivial. Pensam que é algo para o novo convertido, mas isso é um engano do diabo na mente. O inimigo quer enganá-lo para mantê-lo no cativeiro. Se você não se lembrar constantemente de que já foi perdoado, sua fé se torna fraca, a sua mente se enche de acusações. O perdão dos pecados é o que nos permite experimentar coisas maiores de Deus. Ouça o que o sangue está falando. O sangue está dizendo que você já está perdoado. Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam num terreno abalável. E se abaladas, elas vivem constantemente inseguras. Elas temem quando a tribulação vem, porque não têm certeza de que todos os seus pecados são perdoados. Todavia, quando você tem uma consciência clara do que é totalmente perdoado, então você não é abalado diante das circunstâncias. Depois de ouvir o sangue, você sabe que pode orar a Deus em nome de Jesus, porque não há nada que pode impedi-lo de ter comunhão com Deus. O perdão dos pecados é o centro do Evangelho. Não podemos recusar ouvir a voz que fala coisas superiores, porque se recusarmos ouvir essa voz, estaremos num terreno movediço e abalável. Quando você sabe que não há mais pecado entre você e Deus, você tem um terreno sólido para embasar a sua fé. Sua fé se torna inabalável. Precisamos ter clareza de que a nova aliança é sobre o perdão dos pecados. O Senhor nos mandou celebrar a ceia para nos lembrarmos dele e da nova aliança. Mas o que vemos são pessoas se lembrando do pecado. E quanto mais se lembram do pecado, mais abaladas se sentem. Muitos acreditam que o perdão dos pecados é apenas a porta que
depois de entrar pela porta, devemos aprender coisas mais elevadas e profundas. O problema é que não existe nada maior do que o perdão dos pecados. Não importa o nível de maturidade que alcancemos, nós sempre precisaremos nos lembrar do perdão dos pecados, no qual nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. O perdão dos pecados gera fé. O perdão dos pecados não é somente o começo, mas é a fundação e a fonte, ou seja, a origem de todas as bênçãos. Pense um pouco nisso. O que impede de ser curado? É porque você acha que há pecado não perdoado em sua vida. Ainda pensa que a doença é um castigo divino. Por que você não recebe resposta para aquele pedido de oração? Porque se sente indigno de receber, pois ainda pensa que há pecado em sua vida. Entretanto, quando você tem consciência de perdão, você se torna inabalável. Jesus mandou que seus discípulos fossem pelo mundo, pregando arrependimento para a remissão do pecado. Quando as pessoas creem que seus pecados são perdoados, elas ganham fé para serem curadas, libertas, restauradas, enriquecidas e tudo mais de que precisam. Essa é a fonte da nossa fé, o perdão dos pecados. O Evangelho de Marcos nos conta que, certa ocasião, Jesus estava numa casa em Cafarnaum e um grupo de amigos decidiram levar um paralítico para ser curado por ele. Mas quando eles chegaram, não podiam entrar por causa de uma grande aglomeração de pessoas ali para ouvi-lo. Então tiveram uma ideia. Decidiram puxar o paralítico até o telhado, quebrar a laje e descê-lo diante de Jesus. Quando Jesus viu o paralítico descendo por cordas diante dele, disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Não era exatamente aquilo que o paralítico esperava ouvir naquele dia. Ele queria ser curado. Então, por que o Senhor resolveu perdoar os pecados antes de curá-lo? Creio que a resposta está na maldição da lei. Deuteronômio 28 diz: Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Deuteronômio 28, de 1 a 2. A bênção era o resultado da obediência. Se, porém, não ouvissem a voz de Deus, então uma longa lista de maldição os alcançaria. As maldições podiam ser resumidas em pobreza, doença e morte. Aquele paralítico estava experimentando a maldição da lei. Ele estava enfermo e, por causa dessa enfermidade, precisava mendigar. Doença e miséria era um sinal de que ele era muito pecador para ser amaldiçoado. Esse certamente era o seu pensamento. Mas no momento em que Jesus disse que os seus pecados estavam perdoados, ele entendeu que não precisava mais estar debaixo da maldição. Se ele não tinha pecado, então poderia desfrutar da bênção. Jesus percebeu que os fariseus pensavam consigo mesmo e disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para sua casa. Marcos 2, 8 ao 11. A lógica de Jesus era bem simples. A maldição veio por causa do pecado. Se os pecados dele não estiverem perdoados, então ele não poderá andar. Todavia, se o paralítico foi realmente perdoado, eu vou mandá-lo andar e ele terá de andar, pois já não há mais maldição do pecado em sua vida. Portanto, a prova de que o paralítico estava mesmo perdoado foi a cura instantânea. Aquele homem teve fé para ser curado, porque primeiro ele creu que não tinha mais pecado. O perdão dos pecados foi o que lhe trouxe a fé.
O mesmo princípio se aplica hoje. Enquanto pensamos que ainda temos pecados diante de Deus, não temos fé para receber coisa alguma. Enquanto achamos que o nosso pecado não foi perdoado, não temos fé para pedir grandes coisas. Mas no momento em que cremos no perdão, a fé e a ousadia invadem o nosso coração. O perdão dos pecados sempre vai gerar fé em nós. Nunca pense que se trata de um assunto pequeno. Trata-se antes do ponto mais importante da nova aliança. O que você deve pregar? Qual é a mensagem que vai transformar o mundo? Seria a visão de células, o discipulado? A mensagem que vai mudar o mundo é aquela que o Senhor mandou aos discípulos pregarem. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Lucas 24:47. Essas são as boas novas. Os nossos pecados já foram perdoados. Jesus já levou todos eles na cruz. Se você crê que é perdoado, você também vai ser curado, liberto, santificado, vai receber toda sorte de bênção. O perdão dos pecados gera amor, mas não é apenas a nossa fé que depende do perdão dos pecados. O Senhor Jesus também disse que aquele que é mais perdoado, esse ama mais. Nosso amor ao Senhor depende também do quanto entendemos que fomos perdoados. Convidou-os dos fariseus para que fossem jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungiam com unguento. Ao ver o fariseu que convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que a qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus aos fariseus e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão. Suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoar-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquela a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7, 36 ao 50. Jesus está dizendo aqui que o seu amor depende do quanto você foi perdoado. Todos nós fomos perdoados. O problema é que alguns não têm consciência do tamanho do perdão que receberam. O Senhor Jesus disse que aquele que é muito perdoado, esse ama mais. Simão, o fariseu, pensava que não tinha pecado, por isso tratava Jesus de forma indiferente. Mas aquela mulher era pecadora. Na verdade, Jesus disse que ela tinha muito pecado, mas ela sabia que estava perdoada. Ela já havia sido perdoada pelo Senhor. Ela não estava ali para ser perdoada, mas porque havia sido perdoada. Não sabemos quem era ela. Podia ser Maria Madalena ou uma mulher pega em adultério em João 8. Mas o fato é que ela amou o Senhor porque havia provado o perdão. E naquele dia ela estava ali para adorar o Senhor. Na sua adoração, ela não tinha limites para o Senhor. Ela comprou um vaso de alabastro
cheio de perfume. Sabemos que um vaso desse custava 300 denários. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Portanto, 300 era o salário de quase um ano de trabalho. Ela, porém, não achou demais aquele investimento, porque foi muito perdoada. Ela lavou os pés do Senhor com suas lágrimas e o enxugou com o próprio cabelo. Aquele que é muito perdoado torna-se extravagante em sua relação com o Senhor. Por outro lado, Jesus disse a Simão: não lhe deu nem água para lavar os pés quando chegou ali, o que era parte da etiqueta em Israel. Sempre que chegava um visitante, o anfitrião lhe dava água para lavar os pés e as mãos. Simão não fez isso e nem recebeu Jesus com um beijo, que também era usual em Israel. Mas a mulher não se cansava de fazer muito mais. A explicação de Jesus para aquilo era muito simples. Ela foi muito perdoada, e quem é muito perdoado, esse ama mais, tem mais compromisso. O seu nível de compromisso depende de sua percepção do perdão. Quem é muito perdoado não fica discutindo a respeito de dízimo, porque ama tanto que não coloca limite em sua relação com o Senhor. Aquele que não tem consciência do quanto foi perdoado, acha tudo difícil demais. A igreja cobra muito, o culto sempre passa a hora, a visão está destruindo a sua vida, mas aquele que é muito perdoado não se importa de servir. Ele quer encontrar mais ocasiões para expressar o seu amor e gratidão. Para ele, a igreja nunca pede demais, porque ele sempre está indo muito além. Quem acha que não pecou muito, também não está disposto a servir muito. Afinal, não precisou de tanto perdão, não está disposto a liderar muito, não está disposto a contribuir, porque tudo é visto como um exagero. O fariseu não tinha noção do seu pecado, por isso não valoriza o perdão. Infelizmente, há muitos assim em nosso meio. Não adianta cobrar compromisso de gente que nem sabe que foi perdoada, gente que nunca viu o próprio pecado. Se você soubesse o tamanho do seu pecado, valorizaria o tamanho do amor que foi manifestado em você. Quem foi muito perdoado não tem receio de falar das boas novas do perdão. Para aquele, evangelizar não é um fardo que a igreja impõe. Ele quer que outros sejam abençoados como ele foi. Depois de muitos anos na vida da igreja, com o tempo, nós nos esquecemos de que éramos de onde estávamos. Esquecemos-nos do preço que foi pago e do perdão que nos foi concedido. Mas é esse perdão que gera compromisso e amor. Sem a percepção do perdão, fazemos tudo por causa de uma obrigação religiosa. O perdão dos pecados nos enche o espírito. É importante ainda ressaltar que a maior bênção de todas, o Espírito Santo, nos é concedida quando cremos que nossos pecados são perdoados. O momento em que o Espírito veio sobre Cornélio foi justamente quando Pedro falou da remissão dos pecados. Porque existem irmãos que são vazios, apesar de terem à sua disposição todo o manjar do céu, e porém se enchem de vinho do Espírito continuamente. Porque ainda há irmãos que estão secos, não têm vida fluindo. Sabemos que são filhos que são salvos, mas não são cheios do Espírito. Existe uma relação entre perdão dos pecados e enchimentos do Espírito. A Bíblia diz que havia um homem chamado Cornélio. Ele era um prosélito sincero que queria servir a Deus com orações e esmolas. Num dia, um anjo lhe apareceu e disse: Cornélio. Este, fixamente nele os olhos e possuindo temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. Atos 10, 4, 5. Veja que o anjo não pregou a Cornélio. Antes mandou que buscasse a Pedro. Anjos não podem pregar as boas novas de perdão, porque nunca foram perdoados. Somente aqueles que experimentaram a graça do perdão podem testemunhar uns aos outros. Pedro então veio, entrou na casa dele e começou a expor o evangelho para toda a sua família.
Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, por aquele que nele crê, recebe remissão do pecado. Ainda Pedro fala estas coisas quando caiu o Espírito sobre os que ouviam a palavra. Atos 10, 43 e 44. Observe que o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles foi justamente quando Pedro falou que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Quando entenderam que não tinha mais pecados, imediatamente o Espírito caiu sobre eles e foram cheios. O Espírito só pode entrar na casa que foi lavada pelo sangue. No momento em que foi lavada, o Espírito entrou. Sabe por que muitos não são cheios? Porque não têm consciência de perdão. Ainda pensam que o pecado os está separando de Deus. Porém, no momento que entendem que pelo sangue todos os nossos pecados são removidos, podem ser imediatamente cheios. Esta é a base no qual você pode se firmar para nunca mais ser abalado. Você foi perdoado, não há mais dívida. O favor de Deus o alcançou. O perdão dos pecados nos leva a crescer. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, a piedade com a piedade, a fraternidade com a fraternidade, o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativo, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Pedro faz uma lista de virtude que todos nós precisamos desenvolver, mas não seremos passivos e nem infrutíferos na obra de Deus. Ele diz que devemos ter fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Pedro diz todas estas coisas, todas estas qualidades piedosas que um crente deve ter, são deixadas de lado quando ele se esquece que foi perdoado. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. A solução de Pedro é que nós, crentes, precisamos lembrar que fomos perdoados. Quanto mais lembramos que fomos perdoados e celebramos o perdão do nosso pecado, mais celebramos a virtude do céu. Muitos dizem que o perdão dos pecados é um ensino trivial, mas Pedro diz que ele produz verdadeira vida cristã vitoriosa. Quando nos esquecemos do perdão dos pecados, tornamos-nos míopes. Não conseguimos ver a verdadeira realidade espiritual.